Muito bem, senhores, a gente vai então finalizar a nossa última figura de sintaxe, porque realmente eu não quis extrapolar o limite do vídeo anterior, é a chamada antecipação. Ela é simples também porque a gente já comentou a antecipação de uma certa forma. Olha a definição. É a antecipação de um termo ou de uma expressão como um recurso enfático. Ela pode gerar o anacoluto. Então, olha só. Vamos só colocar uma observação aqui, ó. Hipérbato. Troca da ordem entre os termos da oração. Hipérbato. Antecipação e anacoluto tem uma areazinha aí em comum que você deve ficar craque nessas três para não se confundir. Tá? Aqui é quando o próprio nome já diz, né? Antecipo um termo. No hipérbato eu troco. Essa troca pode ser uma antecipação. Que eu posso trocar, eu posso pegar o que está lá em último lugar e colocar em primeiro. Então, dependendo do hipérbato, é também uma antecipação. Ok? E o anacoluto, para ser anacoluto, eu tenho que quebrar a sintaxe. Se eu não quebrar a sintaxe, não é anacoluto, como a gente viu no vídeo anterior. Exemplo, Joana, creio que veio aqui hoje. Olha só, do jeito que está escrito aqui, Joana... eu antecipei, porque o sujeito da oração é o eu. Eu creio que Joana veio aqui hoje. Mas ao antecipar essa palavra, ao antecipar essa palavra, eu estou enfatizando a Joana. Então, olha só, Joana, creio que veio aqui hoje. Pode gerar o anacoluto. Nesse caso aqui, não gerou, porque o anacoluto é quando uma expressão fica solta, sintaticamente falando. E aqui não tem nada solto. A Joana continua sendo objeto direto. O sujeito é o eu. Então, eu creio que Joana veio aqui hoje. Então, o sujeito desse verbo é o eu. O sujeito desse verbo é a Joana. Eu só antecipei para enfatizar. Se eu tivesse sem isso aqui, sem um verbo, tá? Né? Ou se eu tivesse um sujeito sem um verbo, mas agora eu tenho sujeito e tenho predicado. Aí eu geraria o anacoluto. O anacoluto geralmente provoca isso. Um sujeito sem um predicado. Geralmente o anacoluto provoca isso. Um sujeito sem um predicado. Aqui eu não tenho isso. Aqui eu não tenho isso, tá? Eu tenho o sujeito e o seu predicado. Eu tenho o sujeito oculto e o seu predicado. Então, eu não gerei anacoluto, eu gerei apenas a antecipação. Mais um exemplo de antecipação. O tempo parece que vai piorar. O tempo parece que vai piorar. Olha só, eu antecipei o tempo, né? Para enfatizar, porque seria parece que o tempo vai piorar. Então, esse o tempo aqui, agora vamos aprofundar. Se eu colocasse isso aqui sem a antecipação, ficaria assim, ó, essa oração. Parece que o tempo vai piorar. Então, antecipei a expressão o tempo, ok? Agora, isso aqui faz parte, ó, o tempo faz parte de todo esse sujeito. Senhores, toda esta oração é oração porque tem verbo, né? É o sujeito deste verbo aqui, ó. Então, é o sujeito do verbo parece. Eu falo pra vocês o tempo todo que todo verbo tem um sujeito. Eu falo pra vocês o tempo todo isso. Todo verbo tem um sujeito. Quem é o sujeito desta locução? O tempo. Quem é o sujeito de parece? Toda esta oração. Então, tá tudo bem, eu também não gerei anacoluto, porque eu só gero anacoluto quando eu tenho um sujeito e não tenho um predicado. Eu tenho um termo sem a sua complementação sintática na oração. Eu tenho um termo sem a sua complementação sintática na oração. Não é esse o caso que acontece aqui. Não é esse o caso que acontece aqui. Aqui eu tenho o sujeito do verbo parecer. Portanto, muito cuidado pelo seguinte motivo.
Muito cuidado pelo seguinte motivo. A antecipação, eu pego qualquer termo e coloco logo lá no início da oração. Isso é antecipação. Vai começar a oração com aquilo. Às vezes isso gera o anacoluto. Como é que você vai diferenciar um do outro? O anacoluto tem que quebrar a estrutura. Nós vimos exemplos no vídeo anterior. Então, quando eu tenho anacoluto, eu tenho um termo sem a sua complementação sintática. A sua estrutura sintática não se completa. Tudo bem, senhores? Bom, essa aqui é a nossa última figura de sintaxe. Como eu falei para vocês, esse é o conteúdo mais extenso das figuras de linguagem. Tá? Mas ela ficou pra cá pra gente não extrapolar o tempo do vídeo anterior. Agora, então, figuras de sintaxe, fim. E agora vamos para as figuras de palavras. Então, já é o terceiro tipo de figuras de linguagem. Bom, a gente vai começar com a mais famosa, né? A que domina o mundo, que é a tal da metáfora. Famosérrima a metáfora. Vamos, então, a ela. É o emprego de palavras fora do seu sentido normal por analogia. Opa! Então eu percebo que a metáfora é uma analogia. Ou seja, a metáfora é uma comparação. Agora, toda comparação é uma metáfora? Não, claro que não. Vamos ver então que tipo de comparação é que é a metáfora. É um tipo de comparação implícita. Então tá aqui, ó. Sem termo comparativo. Termo comparativo é sinônimo de conectivo. Então, e comparação implícita é sinônimo de comparação direta. Direta exatamente porque ela não tem conectivo. Direta exatamente porque ela não tem conectivo. Então é quando eu digo pra vocês, né? Ou quando a gente ouve, você é o sol da minha vida, né? Ou ela é uma flor, ou ela é um doce. São metáforas. Por quê? Porque as palavras estão empregadas fora do seu sentido normal. Agora, tem uma característica aqui da metáfora que nos ajuda muito, mas muito mesmo, a identificá-la quando nós estivermos fazendo as provas de concurso. E a característica é a seguinte, ó. A metáfora, senhores, ela é a comparação entre elementos que... Eu vou até trocar a cor da nossa caneta, tamanha a importância do que eu vou escrever agora. Comparação entre elementos que não possuem uma relação objetiva de sentido. Não possuem uma relação objetiva de sentido. Vamos entender o que é isso. Quando eu falar em relação objetiva ou por relação objetiva, o que você vai entender é o seguinte: independe da sua opinião, independe do seu juízo de valor, não é algo pessoal, não é algo pessoal. Então, não possuem relação objetiva. Não possuem uma relação objetiva de sentido. Como é que isso se dá, Rafaela? Ora, vamos então ver o seguinte. Quando eu digo você é um doce, eu estou primeiro fazendo uma comparação. Eu estou comparando você a um doce. Nesta comparação, então, os elementos que eu estou comparando são você e doce. Entre estes elementos, existe uma relação objetiva. Senhores, objetiva é que não é de acordo com o seu ponto de vista. Objetiva é que faz parte do senso comum. Objetiva é que todo mundo acha isso. Objetiva é que não é fruto de opinião, é fruto de uma razão, algo quase que comprovado cientificamente falando. Então, quando eu digo você é um doce, não existe uma relação objetiva entre você e o doce. Sendo assim,
eu posso fazer uma metáfora. É por essa razão que a metáfora domina as figuras de palavra. Porque eu posso comparar qualquer coisa com qualquer coisa. Já que ela independe de uma relação objetiva de sentido, eu posso criar metáfora com tudo. Claro que tem que ter uma relação. Obviamente que se eu digo você é um doce, é uma metáfora positiva, é uma metáfora, né, que sugere um elogio, sugere que a pessoa ela é dócil, ela é meiga, ela é afável, ela é de repente delicada, ok? Então é claro que eu vou conseguir interpretar essa metáfora. Mas eu posso, você é um relógio, uma maneira de dizer que a pessoa é pontual. Ou que ela tem hora para tudo, ou que ela tem toque. Aí, claro, tem toque para horário, né? Você é um relógio, tem hora para comer, tem hora para dormir, tem hora para escovar o dente, tem hora para tomar banho, tem hora para tirar a meia, tem hora para amarrar a gravata, tem hora para abrir a tampa da caneta, enfim. É claro que a metáfora vai depender do contexto, aí é óbvio, né? Então, dependendo do meu contexto, eu vou interpretar a metáfora. Mas, de fato, a metáfora ela é tão rica e ela é a figura de linguagem predominante porque ela é muito fácil de ser feita. Às vezes, ela não é tão fácil de ser percebida. É necessário que o candidato tenha uma percepção aguçada para identificar esses elementos. Claro, esta metáfora foi uma metáfora óbvia, um exemplo iniciante mesmo, um exemplo básico para você compreender o que vem a ser relação objetiva de sentido entre elementos. E para que fique bem claro que na metáfora, essa relação objetiva de sentido não está presente, ela não se faz presente, ela não é necessária. Tudo bem? Então, entre elementos que não possuem uma relação objetiva de sentido. Olha lá, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não tem relação objetiva de sentido entre a Amazônia e pulmão. Não tem. Quem tem pulmão é ser humano. Essa é uma relação objetiva de sentido. Então, é claro que eu não vou conseguir fazer uma metáfora com o ser humano e um pulmão, tá? Por quê? Entre o ser humano e o pulmão existe uma relação objetiva de sentido. Todo ser humano tem um pulmão. Pelo menos, né, em condições normais de temperatura e pressão. Então, a Amazônia não tem uma relação objetiva de sentido com o pulmão. Por isso, eu configuro uma metáfora. E observe, sempre observe, sem o termo comparativo, sem o conectivo. Porque se eu coloco o conectivo, aí eu não tenho mais a metáfora, eu tenho a comparação. Então, se aqui eu tivesse a Amazônia é como o pulmão do mundo, seria uma coisa, mas eu não tenho termo comparativo, eu não tenho conectivo. Então eu digo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Encontrei a chave do problema. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Em tudo isso eu tenho metáfora, nessas 3 sentenças aí, ó. Aqui eu tô comparando a Amazônia com o pulmão. Aqui, quando eu digo, ó, a chave do problema, não existe relação objetiva de sentido entre problema e chave. A chave é algo físico, né? O problema é algo metafísico, muitas vezes. Então, não tem chave para problema, ok? Veja bem, no nosso caso, é uma porta entreaberta. Nosso caso, perdão. Então, ó, nosso caso, que é uma relação comparando com porta, né? Esse objeto aqui, na verdade eu entendo, como eu falei pra vocês, eu entendo a metáfora sem sombra de dúvida. Óbvio que eu entendo a metáfora. Nosso caso é uma porta entreaberta, significa que não terminou, né? Tem volta, tá mal resolvido. Senão eu falo, ó, página virada. Acabou, filhote. Apesar de que páginas viradas podem ser desviradas. Mas é claro, brincadeiras à parte. Quando eu digo página virada, eu estou enfatizando, né, que, ó, ficou pra lá, passou, acabou. Agora, nosso caso é uma porta entreaberta, então se está entreaberta é porque não fechei totalmente, né, só um pouquinho. Então, existe uma possibilidade de ela ser aberta novamente, ok? Essa é a nossa metáfora. A nossa próxima figura de linguagem é a personificação. Figura agora de palavra, né? Personificação também é uma figura interessante, não é difícil de ser percebida, tomara que caia, porque ela é bastante acessível. Então vamos lá, tomara que caia aí no TCE, né? Olha lá, personificação é a atribuição de ações, de qualidades e de sentimentos humanos a seres inanimados. Simples assim. Então, quaisquer ações, qualidades e sentimentos humanos a seres inanimados
criam a personificação. Personificação, só fica uma observação, ela é também chamada de prosopopeia. É legal saber porque às vezes as bancas cobram assim. Prosopopeia agora sem acento, né? Conforme a nova ortografia. Então, prosopopeia ou personificação é a atribuição de ações, de sentimentos, de qualidades humanas a seres inanimados. Vários exemplos, olha só. A lua sorri aos enamorados. Sorrir é uma ação humana que foi atribuída à lua, que é um ser inanimado. Portanto, personifiquei a lua. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Senhores, observem, beijar é uma ação humana que foi atribuída ao vento, que é um ser inanimado. Lamber é uma ação humana que foi atribuída às ondas, também um ser inanimado. Abraçar é uma ação humana que foi atribuída ao sol, que é um ser inanimado. E por fim, cantar, que também é uma ação não só humana, porque os passarinhos também cantam, né? Mas o cantar, essa ação humana, foi atribuída ao coração, que também é um ser inanimado. Uma vez eu dei esse exemplo em sala e o aluno falou assim: não, professora, o coração não é um ser inanimado. Aí eu falei, por que não? Ele falou, porque é o coração que te dá a vida. Por favor, né? Não se odeiem a esse ponto, não se odeiem a esse ponto, tá? É até difícil comentar, mas a gente vive esses momentos de pérola, assim, em sala de aula. Então, meu coração canta feliz é uma personificação. Obviamente, né, gente? Brincadeiras à parte, realmente o aluno falou isso, me assustei um pouco na hora, mas tudo bem. Essas ações, o que importa aqui é que você perceba, que você consiga visualizar a personificação. Então, quaisquer ações humanas, quaisquer qualidades, quaisquer sentimentos. Quer ver, ó, exemplo de qualidade? Inteligente. Então, o sol inteligente ilumina a todos. Quer dizer, a inteligência, ela é uma atribuição, ela é uma qualidade humana. Quando você atribui essa qualidade, ou então o sol triste, ou então a lua alegre, ou a lua triste, ou o mar alegre. Então, essas qualidades, essas ações, esses sentimentos, aqui nós vimos exemplos todos com ações, tá? Mas qualidades e sentimentos humanos também podem ser atribuídos a seres inanimados. O importante é que você perceba isso. Ok? Que podem ser atribuídos a seres inanimados e muitas vezes são. Quando isso acontecer, eu estou fazendo uso da personificação. Tudo bem, senhores? Muito bem. Vamos então à nossa próxima figura, que é a chamada metonímia. Olha, para a gente estudar metonímia e para você detonar no TCE, a gente vai ter que comparar bastante, entender bastante a diferença da metonímia com a metáfora. Então, como eu não vou conseguir fazer isso em um minuto, a gente vai deixar para falar da metonímia no nosso próximo vídeo, tudo bem? Então, eu espero vocês e